presidente Lula, então, participou de uma reunião com líderes do Chile, da Colômbia, Espanha e do Uruguai. E aí esse encontro aconteceu num paralelo à Assembleia Geral da ONU em Nova York e não teve a presença de representantes dos Estados Unidos. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o Eliseu Caetano, nosso correspondente internacional, direto dos Estados Unidos. Eliseu, hoje você pode falar tudo que você quiser, meu amigo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Qual foi o tema dessa reunião? Muito boa tarde, Márcia Dantas e Bruno Pinheiro, para vocês e para todos que acompanham em tempo real aquilo que é notícia nos Estados Unidos também, porque aqui no tempo real nós temos informações direto da fonte, viu? Já que eu posso falar tudo, eu vou pedir para no final você repita como no nosso querido Jornal da Manhã, viu? Mas vamos para essa que é uma das principais notícias do dia hoje. Sem sombra de dúvidas, repercute bastante, não apenas aqui nos Estados Unidos, tampouco aí no Brasil, como em diversos outros países do mundo. Países esses que, aliás, estavam envolvidos. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva segue cumprindo a agenda em Nova York, às margens da edição de número 80 da Assembleia Geral da ONU, que a gente acompanhou, inclusive, ontem aqui, um pouquinho antes do tempo real, a abertura, e destrinchamos tudo aquilo que tinha sido falado por lá de mais importante. E ele se reuniu com líderes do Chile, Colômbia, Espanha, Uruguai e outros 30 países, menos com representantes dos Estados Unidos. Essa agenda que aconteceu em paralelo às atividades oficiais da ONU. Não houve, portanto, reforço, qualquer representante do governo norte-americano. De acordo com o governo brasileiro, essa iniciativa buscou aí fortalecer o multilateralismo, ou seja, a atuação conjunta entre os países como alternativa àquilo que eles chamaram de lógica de hegemonia de poder. E quando a gente fala de poder, obviamente a gente lembra de Estados Unidos, China e Rússia. E muito talvez por causa disso os Estados Unidos tenham ficado de fora. Na visão do presidente brasileiro, é urgente criar aí fóruns independentes e diversificados na cooperação que deem voz às nações fora do eixo dominante tradicional. Inclusive, nós temos aí um trecho da fala de Luiz Inácio Lula da Silva que eu separei para a gente repercutir um pouco mais. Somente a democracia será capaz de reconstruir o multilateralismo e reconstruir a harmonia entre os seres humanos e a civilidade entre a relação dos Estados. Então tá aí, o presidente Lula falando sobre multilateralismo e autonomia dos países da América Latina, aquilo que ele chama de Bloco Sul, a voz do eixo sul do mundo. Ele também falou sobre uma preocupação com o avanço da extrema esquerda, ele também falou sobre a ausência dos Estados Unidos nesse evento, e a gente tem um outro trecho, inclusive, salvo engano, que é quando ele fala dessa questão da extrema direita, não apenas aí no Brasil, mas no restante do mundo. O que me importa hoje é a gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram, aonde é e o momento que a esquerda errou. Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmos. O que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia? Aonde é que nós erramos? O que eu fiz como presidente da República para fortalecer a organização popular e social? Falas fortes, falas contundentes do líder brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que segue essa semana ainda cumprindo a agenda em Nova York. E claro, ele tem muitos desafios, como esse que a gente acompanhou agora, né? Que é criar fóruns em blocos com outros países nessa tentativa de fugir daquilo que ele chamou de eixo dominante, né? Estados Unidos, China e Rússia, obviamente. Essa mensagem geopolítica, é assim que tem sido visto pelos analistas políticos por aqui, sinaliza ao mundo aí que há sim blocos alternativos de informação e capazes de pautar debates
além dos núcleos tradicionalmente dominantes. Bruno, e informação de bastidor, só para a gente arrematar e fechar aqui a nossa primeira intervenção em tempo real, o presidente Lula segue em Nova York cumprindo a agenda, volta para o Brasil e aquele tão falado, fatídico, possível encontro entre o líder brasileiro com o líder americano não deve acontecer. O presidente americano quer que seja presencial. Aqui nos Estados Unidos, de preferência na Casa Branca. A chancelaria brasileira quer que seja um encontro virtual, por telefone, possivelmente. Aparentemente, as agendas não estão batendo. E aqueles 30 segundos de abraço entre Lula e Trump lá em Nova York ontem deve ficar por ali mesmo. Pelo menos o meu abraço contigo e com a Márcia dura mais do que 30 segundos, né, Bruno Pinheiro? Eliseu, vamos ver se não vai ser igual a quando os amigos do Rio de Janeiro e São Paulo se reúnem e falam vamos marcar um almoço e nunca sai, né? Só aquela conversa de corredor. Vamos ver o que vai dar então o encontro do governo americano com Lula nos próximos dias. A gente já volta a conversar. João Belucci, rapidamente, quando Lula fala sobre a extrema-direita, sobre esse avanço, o que eles não fizeram, o que eles fizeram para que a direita conseguisse avançar, isso me lembra muito na Venezuela, quando Nicolás Maduro quis evitar que o seu adversário, que a direita, conseguisse emplacar uma candidatura. Pois é, Bruno, o discurso ali do Lula, ele mencionou dezenas de vezes a palavra democracia. O intuito daquele encontro era discutir a democracia, liderado pelo Brasil e sem a presença dos Estados Unidos, que são efetivamente a maior democracia do mundo, não em número de habitantes, mas sim a mais consolidada e a que é exemplo para o Brasil, inclusive no sistema presidencialista que a gente adota, seguindo a linha do que é o sistema norte-americano. Agora, ele menciona várias vezes a questão extrema-direita, mas não há uma clareza o que é extrema-direita. Me parece que extrema-direita hoje seria todo mundo que se opõe ao lulismo ou à esquerda. Não ficou nada claro ali nas palavras do Lula. Agora, é aquela história, todo esse signo de hoje em dia, a democracia, ela cabe tudo que ao sabor de quem discursa, né? A democracia é tudo que a pessoa defende e tudo que o outro lado defende, ou é extremismo, ou é fascismo. A gente está num ponto confuso, até porque na história da ciência política recente a gente pulou a direita, né? Pulou a direita e acabou indo para a extrema-direita. Vamos lembrar que os próprios líderes do PSDB, que antigamente antagonizavam com o PT, jamais se definiam como direita, se chamavam inclusive de esquerda, rejeitavam o rótulo de direita. Então há uma grande confusão. Me parece que no universo do Lula, me parece que existem ou os democratas ou os extremistas de direita, não está muito claro.